noite a todos. Meu nome é Hendrick Silva e eu sou professor de EB, professor de ensino religioso, e hoje nós estaremos dando início ao nosso panorama bíblico. Nosso primeiro livro será o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o que apresenta narrativas que contam sobre a criação de Deus. Nele, podemos observar que Deus está num processo de formação de tudo o que conhecemos. Deus está arrumando a casa que ele escolheu para colocar a espécie humana. Porém, antes do homem ser introduzido no planeta Terra, o autor do Gênesis quer nos mostrar o quão poderoso é o Deus que ele serve e crê. O livro apresenta a capacidade criadora de Jeová, nos conta a história dos primeiros homens, nos mostra como esses homens se afastam dos caminhos do Senhor, nos conta sobre o juízo de Deus e sua aliança com Noé, narra a história dos patriarcas da fé judaica, nos conta como, a partir da cisão de Esaú e Jacó, começaria o surgimento de Israel como nação. E, por fim, somos apresentados a José, filho de Jacó, e que é o responsável pela sobrevivência do povo de Deus e que os coloca na posição para, após o cativeiro, serem libertos para possuir a terra da promessa. Na etimologia da palavra, Gênesis significa início, começo ou origem. Numa melhor busca, vemos que Gênesis também pode ser um conjunto de eventos que culminam na origem de alguma coisa ou de alguém. O livro recebe a alcunha de Livro dos Começos porque seu autor se preocupa em contar eventos que dão origem ao universo, ao nosso planeta e tudo que nele existe, promovendo uma narrativa que quer apresentar um Deus criador, que apenas pelo poder de sua palavra é capaz de gerar todo tipo de coisa e ser, com apenas o poder de sua vontade. Jeová é a figura central dos primeiros capítulos do livro, porque ele é o agente da criação. Tudo era um caos, que vai sendo organizado em cada face que é proferido por sua boca, reorganizando o universo, criando uma casa onde ali colocaria a joia de sua criação, o gênero humano. Acredita-se que sua autoria seja de Moisés, porém, já é possível dizer que ele não é o único autor, mas havia um compilado deles, uma vez que a tradição hebreia era puramente oral. O esboço do livro de Gênesis. A história da criação, a história de Adão e Eva, Caim e Abel, os descendentes de Adão, depois a história de Noé, o dilúvio, repovoamento da terra, a Torre de Babel. A história de Abraão, a promessa de Deus de fazer uma nação a partir de Abraão e Ló. Deus promete um filho a Abraão, o nascimento e o sacrifício não consumados de Isaac e Rebeca e a morte de Abraão. Em seguida, a história da vida de Isaac, Jacó e Esaú, Isaac e Abimeleque. Jacó toma a bênção de Isaac. Em seguida, a história de Jacó. Jacó forma uma família, Jacó volta para casa. E a última sessão, a história de José. José é vendido como escravo, Judá e Tamar. José é atirado na prisão, José é chamado para administrar o Egito. José e os irmãos se encontram no Egito. A família de Jacó muda-se para o Egito. Jacó e José morrem no Egito. A criação. Nesta primeira sessão do livro de Gênesis, vamos encontrar Jeová no papel de criador. Não sabemos a razão
que o motiva a criar o universo. Criar aparentemente um único planeta que reúne condições para que ali haja vida, mas podemos ver ali um Deus que, pelo poder de sua voz, constrói coisas magníficas, e uma delas é a terra que vivemos. Ali ele cria inúmeras criaturas e vegetais, cria luz e escuridão, e nesse mundo novo coloca também sua criação mais perfeita, o ser humano. Queridos, a seção da criação ela é muito interessante porque bem aqui nós vamos perceber que existe um universo de questões a serem abordadas. Uma das questões que podem ser abordadas é o criacionismo versus a evolução. As ciências duras nos apontam a ideia de um evolucionismo. E a figura central que prega o evolucionismo é alguém que vocês conhecem muito bem e já ouviram falar. Charles Darwin, no seu livro A Evolução das Espécies, traz um contraponto à ideia bíblica de criacionismo. O criacionismo é aquilo que acredita a Deus, é a corrente teológica, e por que não dizer teológico-científica, que acredita a Deus, a criação do universo. E essa narrativa está sustentada única e exclusivamente no relato bíblico. Em contraponto a esta criação, a esta visão de Deus como criador, existe a teoria da evolução, que diz que uma série de eventos que não é necessário aqui nós enumerarmos, geraram ao longo de séculos e mais séculos e mais séculos o aparecimento da vida no planeta e, em consequência disso, o surgimento da humanidade. Eu quis trazer esses dois contrapontos para vocês para que fique bem claro que, em muitos momentos da história da humanidade, criacionismo e evolucionismo, ou seja, ciência e religião, fizeram um movimento sistólico-diastólico de aproximação e distanciamento. E isso não quer dizer que só haja lógica no criacionismo e só haja lógica no evolucionismo. O próprio Vaticano, né, que é a figura central de um cristianismo tradicionalista e muito conservador, tem um departamento que exclusivamente trabalha na comprovação de teorias que possam jogar luz e trazer um novo entendimento que aproxime novamente ciência e religião, criacionismo e evolucionismo. Há correntes científico-teológicas muito fortes hoje em dia que fazem esse casamento, aonde Deus diz haja, e esse haja de Deus, a voz criadora de Deus, ordena para que a vida pré-existente, ou seja, os micro-organismos, né, segundo esta corrente diz, e tudo aquilo que já estava posto, criado, pré-existente na Terra e no universo, viesse a existir. Mas no nosso relato bíblico, que é o que nos importa saber, Deus é apresentado como a figura central da criação. É através de sua vontade, manifesta pela sua voz, que tudo é criado. Então nós tínhamos um caos, e no meio desse caos, dessa escuridão de matéria pré-existente, Deus habitava, e sem um motivo aparente, ou seja, a Bíblia não narra qual a motivação de Deus, ele resolve fazer toda a criação. Então ele organiza o universo, e dessa organização universal ele cria os sistemas solares,
ele cria nesses sistemas solares os planetas e, por algum motivo, aqui onde nós estamos, na Via Láctea, Deus resolve em um único planeta, que é o nosso planeta Terra, criar um lar, uma morada para a sua criação, para trazer seres que eram dotados de vida, de fôlego de vida. Nesse processo, o autor do Gênesis, ou os autores do Gênesis, porque a ideia já de que apenas uma pessoa, que no caso seria Moisés, teria sido o criador do livro do Gênesis, ela já é uma ideia que se torna um pouco ultrapassada, porque nem havia, teoricamente, um códice, né? Um sistema de letras que pudessem organizar no tempo de Moisés os relatos da criação. Então, na verdade, tudo foi passado por tradição oral e talvez Moisés não tenha chegado nem a empunhar algo para escrever o livro do Gênesis. Mas o que importa para nós sabermos é que dentro dessa temática, dentro dessa lógica, Deus é o Criador e ele escolhe este planeta, o planeta Terra, para colocar a sua criação e para colocar dentre tudo aquilo que ele havia criado a sua obra mais perfeita, que é o gênero humano. Então eu espero que essa primeira parte tenha ficado clara, né, para todos. E agora nós vamos para a próxima sessão, a saga humana. Nesta sessão, a criação está quase completa, porém ainda falta a última obra da criação divina. Tudo que Deus havia criado até este ponto foi feito pelo poder de sua palavra. Uma vez que Jeová dizia, faça-se, cada coisa ia se organizando conforme a sua vontade. Mas aqui nesse ponto, para criar o ser humano, o Senhor usa suas próprias mãos para construir um ser que seria sua imagem e semelhança. Feito isso, ele sopra nas narinas desse ser o sopro do seu próprio espírito e ali o coloca como dominador de toda a criação que ele havia feito. Ao perceber que sua criação não poderia viver em eterna solidão, que precisava de uma companheira, Deus cria a partir do próprio homem sua metade do sexo oposto. Eva, que em uma tradução livre quer dizer mãe de nações ou mãe de muitos filhos, é a figura que, segundo o mito da queda do homem, cede à tentação da antiga serpente e ambos, Adão e sua esposa, são expulsos do paraíso que Deus havia criado para eles e acabam atraindo para si e para seus descendentes dor, dificuldades e mortes. Queridos irmãos, a saga humana ela tem início então bem aqui, nesse ponto do livro do Gênesis, aonde nós vamos encontrar Deus completando a sua criação com o ser humano. Então, Deus molda o homem do barro, ou seja, coloca a sua mão, cria o homem à imagem e semelhança dele, e sopra o seu espírito nas narinas do homem com o objetivo de presentear o ser humano com toda a beleza da criação. Deus queria dividir conosco, Deus queria dividir com o homem toda a beleza que ele havia criado. Os animais, o céu, os rios, as florestas, as frutas. Deus tinha um plano de eternidade para o homem. O homem não conheceria a morte. E assim que ele cria também Eva, ele os adverte: vocês não podem comer daquela árvore, porque ali vocês morrerão. Obviamente que quando Deus fala isso, é uma alegoria. O homem não morreria literalmente naquela hora em que ele comesse do fruto, mas ele estaria sujeito a um futuro aonde ele teria que passar pela morte. O homem é expulso do paraíso, porque Eva cede à tentação da serpente, e
Tem muitas pessoas que usam esse argumento para dizer que a mulher deve ser subjugada, humilhada e submissa ao homem por causa deste pecado, mas isso é uma completa bobagem, né? Qualquer um dos dois poderia ter caído na conversa da serpente, e como a Bíblia foi escrita num período histórico onde havia heteronormatividade e muito machismo, criou-se essa narrativa de que Eva foi quem caiu em tentação. Mas, na verdade, todos nós, enquanto gênero humano, caímos junto com ela. E fora do paraíso, Adão e Eva tiveram que agora trabalhar, como diz a Bíblia, suar o rosto para conseguir seu sustento. Se eles não plantassem, eles não comiam, diferente de lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, onde Deus providenciava tudo. Agora o homem está sozinho à sua própria sorte. Adão e Eva têm que trabalhar para sustentar suas vontades, para não passar fome. Tinham que caçar animais e retirar sua pele para não passar frio. E nesse processo normal, eles têm filhos, e esses dois filhos, Caim e Abel, são o verdadeiro retrato de que a humanidade nasceu para se confrontar, nasceu para o confronto, nasceu realmente para a disputa, porque o irmão mais velho, que era o Caim, tinha inveja do seu irmão, porque o seu irmão Abel tinha mais intimidade com Deus, né? Estava mais sujeito à voz de Deus do que ele, e ele acaba o assassinando por causa desse ciúme, e por causa disso Caim acaba amaldiçoado e apartado de perto da sua família. Então essa primeira sessão, quer dizer, essa sessão, na verdade, que é a quarta sessão, que é uma espécie de sessão onde nós podemos ver a queda do ser humano e como ele se afasta de Deus, ela nos serve de lição para entendermos que Deus criou todas as coisas para o nosso benefício, mas porque não sabemos julgar, porque muitas vezes não sabemos usar aquilo que Deus tem nos dado, cometemos infrações que nos afastam dele e nos levam, se não para uma morte física, para uma morte espiritual. Seguindo em frente, nós agora estamos na sessão onde o Gênesis nos fala do juízo de Deus e a graça de Noé. O homem se corrompeu. Deus está arrependido de ter criado o ser humano, pois este havia se esquecido dele e de tudo o que ele fez em seu favor. Deus resolve que era hora de acabar com um erro, mas ao olhar para a terra encontra Noé. Resolve reconsiderar, nos dar mais uma chance, e ordena para o velho homem que construiu uma arca, lugar onde seria gestada de novo a criação de Deus. Iria ser um recomeço para o homem. Após isso, a terra é repovoada pela família de Noé e tudo deveria melhorar. Será? Queridos, essa sessão ela é muito importante no livro do Gênesis, porque ela traz a narrativa aonde Deus começa a se arrepender de criar o gênero humano. A Bíblia nos conta que os homens estavam vivendo suas próprias vontades, vivendo em função de sua carnalidade, vivendo em função de seus desejos mais concupiscentes. E a partir daí, quando Deus observa que a sua criação está corrompida, ele resolve que seria o momento de exterminar essa criação que tinha dado errado, que não estava de acordo com a sua vontade, com seus planos. Mas Deus encontra na figura de Noé um homem justo, temente a Deus, e resolve desafiar Noé. Noé é o primeiro homem da história da humanidade a ser desafiado ao ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Diferente de Adão, diferente de Abel, Deus se dirige para Noé com um desafio. Constrói uma arca, virá um dilúvio, e eu quero que construas essa arca a fim de salvar a criação que eu tenho feito, que eu realizei. Então, Deus
quando ordena a arca, Deus, na verdade, está ordenando a Noé que construa uma barriga, um, um, um útero, para que pudesse ser gerada de novo a criação. Deus escolhe Noé, sua família, e coloca macho e fêmea de cada espécie na arca, a fim realmente de recomeçar, de dar uma nova chance à humanidade. E assim acontece. A narrativa bíblica nos diz que vem o dilúvio, a humanidade, segundo o relato bíblico, é toda destruída, menos Noé e a sua família. E quando as águas do dilúvio descem, Noé e seus filhos repovoam a terra. E isso é um processo, né? As gerações seguintes vêm e repovoam a terra e os animais são salvos, e por isso a criação de Deus não é dizimada. Essa parte do Gênesis quer nos mostrar como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, que apesar das nossas falhas, apesar da nossa constante necessidade humana de nos afastarmos muitas vezes da bondade de Deus, mesmo assim, Ele, em seu amor, está disposto a nos levar a um recomeço, a uma nova vida, a um reinício de jornada, né? E até ali, né, deveríamos então acreditar que a partir de Noé tudo seria diferente. Mas a gente está falando do gênero humano, não é? A próxima sessão, a vida de Abraão, o início da nação dos eleitos de Deus. Nesta sessão, estamos entrando na narrativa da vida do primeiro patriarca do povo judeu. Abraão, que ficará conhecido como o pai da fé judaica, é a figura central desta parte do livro, porque dentre tantos homens, assim como fez com Noé, Jeová desafia Abraão, ou no caso Abrão, porque esse era o nome dele antes, a sair de sua terra para começar o projeto de construir uma nação para Deus. Provado inúmeras vezes em sua fé, chegou ao ponto de levar seu único filho para ser sacrificado em nome de uma fé inabalável no Deus Jeová. Seu filho foi salvo pelo anjo de Deus, casou-se e por causa desse casamento a promessa que Deus havia feito a Abraão estava garantida e iria se cumprir. Queridos alunos, amada igreja, nós estamos agora na seção do livro do Gênesis em que nos é apresentada a figura de Abraão, que antes de se chamar Abraão, se chamava Abrão, né? Fique claro isso. E que Deus é que acrescenta uma letra ao nome dele, justamente por causa dessa fé que ele tinha. Como eu disse para vocês anteriormente, Deus desafiou Noé a construir uma arca. E bem aqui a narrativa bíblica do Gênesis diz que Abraão estava na sua terra, vivendo uma boa vida, né, na terra de Ur dos Caldeus, e ele é confrontado por Deus, desafiado por Deus a sair do lugar de comodidade e seguir a voz de Deus para um lugar que Deus ainda ia indicar para ele. Então a primeira coisa que a gente aprende na narrativa bíblica de Abraão, aqui no livro do Gênesis, é a coragem de se permitir ser desafiado por Deus. A coragem de ouvir a voz de Deus, mesmo que pareça absurdo, e seguir obedecendo e acreditando na palavra de Deus, na voz profética dele. O Abraão fica no lugar da terra onde menos ele teria chance de prosperar, mas Deus era com ele e ele prospera. Abraão tem tanta fé em Deus que quando Deus resolve testá-lo pedindo que ele sacrificasse seu próprio filho em nome de um futuro e de uma fé inabalável, Abraão não pensa duas vezes e leva Isaque, seu único filho, para ser sacrificado no monte. É claro que Deus não iria pedir o filho de Abraão. Essa é uma alegoria muito interessante, porque nós devemos pensar em quem é o nosso Abraão.
Muitas vezes o nosso Abraão é uma casa, é um carro, é um emprego, é uma posição, é uma outra pessoa. E muitas vezes Deus nos pede Isaac, nos pede um sacrifício e muitas vezes estamos inclinados a não aceitar. Mas a narrativa da vida de Abraão nos mostra que ser fiel a Deus, acima de qualquer coisa, tem uma recompensa. Deus prometeu para Abraão que faria dele uma nação numerosa. Deus prometeu a Abraão que ele seria grandioso, que ele seria vitorioso, que dele sairia um povo que não se poderia contar. Essa promessa se cumpre, ou pelo menos começa a se cumprir de verdade na vida de seu filho Isaac, que ao se casar com Rebeca, vai começar a dar origem à nação que Deus havia prometido para o Abraão. Na nossa sessão seguinte, nós vamos ser apresentados aos dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú, roubo da herança e fuga. Isaac teve uma boa vida, viveu tranquilo ao lado de Rebeca e teve 2 filhos. Os gêmeos Esaú e Jacó nasceram brigando para ver quem sairia primeiro. Viviam uma eterna competição pela atenção e amor de seus pais. Isaac se via em Esaú e Rebeca preferia a Jacó. E essa relação de preferência causou o plano para enganar Esaú, que perdeu sua primogenitura por um prato de lentilhas e, ao descobrir que foi enganado, queria lavar sua honra com o sangue do irmão. Rebeca planeja então uma fuga para o seu filho preferido, para longe da ira do irmão. E bem aqui a gente pode ver que começa a jornada de redenção de Jacó. Então, amada igreja, chega o momento que, segundo a tradição judaica reza, ele tem que passar a primogenitura, ou seja, ele tem que abençoar seu primogênito, a fim de que quando ele passasse dessa vida, deixasse essa vida, toda a autoridade fosse passada para o seu filho Esaú, que nasceu primeiro. Mas a Bíblia diz que Jacó nasceu grudado em seu calcanhar. Uma das grandes lições que a gente aprende com Jacó e Esaú está na maneira como Isaac e Rebeca os criaram. Cada um se enxergava num filho e cada um mimava e de certa forma preferia um filho em detrimento do outro. E por causa dessa rivalidade que é alimentada pelos próprios pais, Jacó e Esaú viviam uma relação de disputa e não de irmandade. A Bíblia diz: Esaú era homem do campo, homem peludo, homem que vivia de caça, homem forte, e Jacó já era um varão de dentro da casa. Sabia cozinhar, a mãe lhe ensinava determinadas coisas que não ensinou a Esaú e vice-versa. Então, nessa altura da história, quando chega o momento de ser abençoado por Isaac, Esaú recebe a ordem de preparar um guisado e ele vai caçar para preparar esse guisado que era pedido do pai, e logo após o pai o iria abençoar, fazer com que tivesse validade realmente a primogenitura. Rebeca, então, ouve o pedido do marido e traça um plano junto com Jacó, para que Jacó fizesse um guisado e oferecesse ao irmão quando ele voltasse da caça, cansado, E Jacó faz isso, faz um ensopado, um guisado com lentilhas, e oferece ao irmão, e o irmão, com fome, concede essa primogenitura para o irmão em troca de um prato de comida. E aí, nesse ponto, a primogenitura, o direito, a herdade que seria de Esaú é passado, é usurpado para Jacó, que executa a segunda parte do plano da sua mãe, vestindo uma túnica com pelos, de animal, que confundiu os sentidos do Isaac, porque a essa altura ele já estava cego, praticamente, não conseguia distinguir visualmente um filho do outro, e ao tocar na veste com pele de animal, imaginou que estava tocando nos braços,
do próprio filho, Esaú, que era peludo. A Bíblia descreve que ele era peludo, era um homem do campo, mas peludo. E o pai confunde, é, achando que estava abençoando Esaú, mas na verdade estava abençoando a vida de Jacó. E é nesse momento em que começa a dissensão, né? E a ira de Esaú contra Jacó. E por causa disso, Esaú, irado, quer matar seu irmão. Mas a mãe planejou a fuga para mandar seu filho preferido para a casa do seu irmão Labão. E é ali que, em casa de Labão, Jacó é moldado por Deus, é preparado por Deus, é modificado por Deus para se tornar Israel. Na próxima sessão, nós vamos ver a jornada de Jacó para Israel. Jacó está refugiado na casa de seu tio Labão e ali ele é forjado por Deus. Antes de chegar ali, ele havia feito uma promessa de ser fiel ao Senhor. E mesmo com uma vida dificultada pela ganância e ciúmes de seu tio, Jacó via em cada plano seu que dava certo o cuidado e a fidelidade do Senhor. Foi enganado, humilhado, mas manteve sua promessa, manteve sua fé e foi recompensado. Resolveu que era hora de voltar e se acertar com o irmão que havia enganado. Antes de encarar Esaú, Jacó luta com Deus e este lhe muda o nome. Agora ele era Israel, aquele que lutara com Deus e havia vencido. Recebeu o perdão de seu irmão e dele surgiram as nações que Deus havia prometido. Então, amados irmãos, caríssima igreja do Senhor, nós chegamos na sessão, né, em que Jacó está na casa do seu tio Labão e Deus está cuidando dele devido à promessa que Jacó havia feito a Deus. Vocês se lembram, a Bíblia relata que ele colocou uma pedra, erigiu um altar como travesseiro, e ali ele promete a Deus que se Deus for fiel com ele, ele também seria fiel com Deus. E você conhece a história. O Labão explora o sobrinho, mas mesmo em dificuldades, Deus abençoa a vida de Jacó, tanto que Jacó prospera mais do que seu tio. Jacó se apaixona por uma filha, Labão lhe dá a outra mais velha. Ele trabalha mais 7 anos para conseguir casar com a filha que ele queria, com a mulher que ele amava, e ele casa com ela, prospera, vira um homem muito próspero, muito abençoado, porque Deus era com ele. O seu tio fica receoso com isso, e ele então resolve ir embora. Jacó resolve ir embora, se apartar de seu tio, porque a saudade era muito grande de sua mãe, de seu pai, e ele queria se reconciliar com o irmão. Deus já havia mudado o coração dele. E ele parte com todos os seus bens, com suas esposas, seus filhos, em direção à sua casa, de onde havia fugido. Agora ele voltava um homem próspero, um homem abençoado, porque ele recebeu a bênção de seu pai. Ele cumpriu a sua fidelidade com Deus, então não tinha como ele não ser abençoado. E quando ele está chegando próximo, a sua comitiva para descansar, e aí é descrita uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a história de Peniel, aonde Jacó luta com Deus e prevalece. Óbvio que ele não vence Deus, mas ele passa a noite inteira segurando o anjo, segurando Deus ali naquele lugar, a fim de que fosse abençoado. E não podendo, aí a tradição dos judeus diz que não podendo se livrar das mãos de Jacó, Deus, né, o anjo de Deus, ele toca a coxa, né, desloca a coxa dele, ele fica coxo, fica manco, mas Deus muda o nome dele de Jacó, que significava enganador, que significava aquele que usurpa, né, para Israel, que é
príncipe de Deus, que é primazia de Deus. Então, queridos alunos, no item 9 nós vamos observar que José, depois de passar por todos os percalços, e eu os enumero aqui: ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ter ido parar na casa de Potifar como escravo. Aí ele consegue se tornar administrador dos bens do seu senhor. E aí acaba sendo vítima da armadilha da esposa de Potifar, que, tentando prostituir-se com ele e sendo negada, ela acaba armando uma cena de estupro, de violência sexual de José para com ela. Ele vai parar na prisão, no calabouço, e lá Deus o usa para revelar dois sonhos: o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Não é verdade? E nesse processo ele acerta o resultado final da coisa, porque o copeiro volta a servir o rei e o padeiro é executado. E quando o faraó tem o sonho, vocês já conhecem o sonho: 7 espigas cevadas são devoradas por 7 espigas magras, 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. O faraó fica incomodado com esse sonho, e a única pessoa que foi achada na terra do Egito capaz de desvendar o sonho foi o próprio José. O copeiro do faraó se lembra do que aconteceu com ele e avisa ao faraó, e o faraó manda chamar o José, e o José interpreta o sonho do faraó, revelando que seriam 7 anos de fartura e que se deviam criar celeiros, silos para guardar a comida e os excedentes, e que depois viria um tempo de fome, e por causa dessa fome a terra e as pessoas da terra iam sofrer muito e a terra do Egito estaria segura. Então, o que acontece aqui é que José, ao interpretar o sonho de Faraó, sai daquele primeiro estágio de escravo e prisioneiro e passa a ser o administrador de toda a terra do Egito. E é por isso que, quando ele consegue trazer os seus irmãos e uma parte do seu povo para o Egito, a descendência de Israel se salva de ser morta de fome no deserto, porque a terra inteira estaria sendo assolada por uma fome terrível, mas o povo de Deus estaria protegido na terra do Egito. E é por causa disso, dessa estratégia de trazer uma parte do seu povo e de seus familiares para o Egito, que depois nós vamos observar que, historicamente, Deus estava posicionando o seu povo naquele lugar da história, naquele tempo da história, para que logo após ele os pudesse levar para Canaã. Então, como conclusão, nós podemos ver que, embora o Gênesis seja um livro que está cheio de alegorias comuns às narrativas características do povo judeu, podemos ver nele uma tentativa de dar crédito histórico a eventos que, à luz das ciências, não têm sua totalidade uma comprovação totalmente inquestionável. Porém, em se tratando de fé, em sua ideia mais pura, os relatos do livro do Gênesis são narrativas que comprovam o poder e amor de Deus para com a humanidade e a sua busca para promover uma reconciliação que trouxesse de volta esse homem para o seu amor. O livro é o começo da nossa espécie na Terra, e um caminho muito longo será seguido até que se chegue a essa reconciliação com Deus Pai. Porém, o Gênesis é esse registro que nos mostra quem somos, de onde viemos e que Deus nos ama e está conosco sempre. Então, queridos, eu quero agradecer a todos vocês por essa jornada até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco nessa panorâmica muito rápida, né, sobre o livro do Gênesis. E quero aqui sugerir que
maiores dúvidas, vocês entrem em contato comigo, né? Por aqui mesmo, pelo WhatsApp. O meu número está aí disponível no grupo da igreja, que eu terei o maior prazer em atender e tirar dúvidas de cada um dos irmãos. Então eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e um bom estudo, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.